Imagine a história de um garoto que é enviado dos céus para a Terra e o seu destino é salvar a humanidade. De quem é essa história? Superman ou Jesus Cristo? Com todo respeito à sua religião, mas você sabia que existe uma relação bem próxima entre as histórias de super-heróis e a forma como expressamos ou não a nossa fé? Não sabia não? Então vai saber agora. Fica aí. Muita gente estudiosa por aí diz que podemos sim considerar os super-heróis como uma nova forma de representação de deuses e semideuses. Normalmente eu não sou um homem de rezar. Mas se você está em cima, por favor me salve, super-homem. No caso de personagens como Mulher Maravilha, Hércules, Thor, Shazam, isso fica bastante claro. Todos eles usam elementos de culturas e religiões antigas, como a egípcia, a nórdica, a grega e por aí vai. Mas acredite se quiser, é praticamente impossível desassociar super-heróis de religião. This means something. It's all some people have. It's all that gives them hope. Isso porque muitas das lendas e mitos que inspiraram e inspiram quadrinistas e escritores são oriundas de alguma religião. A própria ideia de um salvador com poderes divinos está em quase toda forma de fé. E muitas das narrativas de heróis trafegam no limite entre a vida e a morte, no sentido de viver e morrer. E ao lidar com os frutos desse tema, de certa maneira já estamos lidando com religião. No fundo, a gente pode dizer que os super-heróis são uma representação alegórica e exagerada de tudo que queremos ser ou tememos ser. Be their hero, Clark. Be their angel. Be their monument. Be anything they need you to be. Or be none of it. E como as religiões, as histórias de heróis lidam com temas que são de profunda importância para a humanidade, como o sentido da vida, ressurreição, vida pós-morte, tolerância, perdão, essas coisas todas. Mas às vezes o sentido religioso só fica ali nas entrelinhas, como em X-Men, por exemplo. Imagina você que ser mutante é como ser fiel a uma religião. Existem os extremistas, como Magneto, por exemplo, e os pacifistas, como o professor Xavier. A busca pela aceitação da sociedade, a diversidade entre os adeptos e o preconceito fazem das X-histórias uma perfeita metáfora de como a religião tem se comportado com violência quando não é aceita. Mas precisamos levar mais um ponto em consideração. Os super-heróis, assim como os conhecemos, foram criados nos Estados Unidos e respeitaram ali os paradigmas e crenças da sua época. Superman, por exemplo, não é um personagem católico, mesmo porque foi criado por 2 judeus, mas ele segue mais ou menos a linha cristã, porque a linha cristã é o que se predominava na época, entendeu? Aliás, vale aqui uma curiosidade, o próprio Vaticano elegeu o personagem Noturno dos X-Men como o mais católico dos super-heróis. Por isso, amigos, em verdade vos digo, qualquer semelhança entre a sua religião e o seu herói favorito pode não ser mera coincidência. E você, como um bom fiel, vai curtir, vai compartilhar, vai espalhar a palavra. Mas e aí? Esse vídeo te deu o que pensar? Se não, devia.